um justiceiro com o nome do Anjo da Morte. Bem-vindos ao Quadrinhoscópio. Eu sou o Guilherme Albeiro e hoje vamos falar sobre Azrael. I trust you have not forgotten me, Batman. Jean-Paul Valley foi criado em laboratório por cientistas que alteraram sua estrutura genética com DNA animal, tornando-se assim fisicamente superior à maioria dos humanos. Um dia, quando seu pai chegou moribundo em casa, descobriu sobre o legado de sua família. Valley é descendente de uma longa linhagem de combatentes do crime, que usam o nome de Azrael. Valley foi então enviado para a Suíça para ser treinado pela Ordem de San Dumas, apesar dos seus genes tornarem o treino levemente desnecessário. Com isso, seu condicionamento foi alterado através de um processo chamado de sistema, que afeta a psique humana e que na verdade nunca foi explicado direito nos quadrinhos. Isso acabou gerando instabilidade mental e uma dupla personalidade. Em sua primeira vez como Azrael, Valley encontrou o Batman logo de cara e percebeu que não precisaria combater o crime com a violência e feracidade ensinada pela Ordem. Ele então abraçou os métodos mais humanitários do Cavaleiro das Trevas e voltou com ele para Gotham, mas infelizmente, por mais que quisesse, sua natureza violenta e fruto do sistema nunca o abandonou. Uma noite, com Bruce fora de ação, Jean-Paul vestiu o manto do Batman pela primeira vez, só para levar uma surra do crocodilo, o que piorou ainda mais seu problema psicológico. Tanto que após Bane quebrar a coluna de Batman e a queda do morcego, Valley assumiu oficialmente o manto do Cruzado Encapuzado e tomou ações duvidosas como deixar criminosos morrerem e se preocupar mais em punir bandidos do que em salvar inocentes. Mesmo assim, Jean-Paul acreditava ser superior ao Batman, o que se mostrou ser um grande engano, pois Bruce, após se recuperar, destituiu Valley do manto de Batman na porrada. Envergonhado, Valley voltou para sua identidade de Azrael e tentou se redimir aos olhos de Bruce Wayne. Novamente com um manto que nasceu para vestir, Valley destruiu a Ordem de San Dumas e se tornou extremamente obediente ao Batman, até conseguir se tornar um justiceiro independente, ainda violento, mas bem menos do que antes. Anos depois, em uma luta contra dois de seus maiores inimigos, Beez e Scratch, Azrael foi baleado e morto, apesar de seu corpo nunca ter sido encontrado. Meia década depois, uma célula sobrevivente da Ordem transformou um ex-policial de Gotham, Michael Lane, no novo Azrael. A dupla personalidade do primeiro Azrael, então, é dividida em duas partes: o gentil e hacker Jean-Paul e o violento e vingativo Azrael. E isso já afetou negativamente diversas vezes suas missões, como no Contágio, quando fez uma incursão insana e violenta através de forças militares para entregar uma fórmula de um antídoto que poderia, e foi, simplesmente enviada por e-mail pelos seus companheiros. Seus equipamentos constituem uma armadura de Kevlar, um lança-chamas e uma espada, e uma Hidden Blade, ambas incandescentes. Quanto aos poderes, Azrael tecnicamente não possui nenhum. Seus genes modificados dão uma melhorada em todos os seus sentidos, força e velocidade, mas nada a nível meta-humano. Jean-Paul também é considerado tão habilidoso em artes marciais que o próprio Batman já assumiu que, se não fosse sua doença mental, Azrael seria um lutador superior a ele. It didn't have to end like this. Se você gostou do vídeo, dê um like, favorite e se inscreva em nosso canal. Críticas e sugestões nos comentários aqui embaixo no YouTube. Não esqueça de acessar a nossa página www.cinescopiotv.com. Eu sou o Guilherme Albeiro e até a próxima. Valley foi então enviado para a Suíça para ser treinado pela Ordem de San Dumas, apesar dos seus genes tornarem o treino levemente desnecessário. Com isso, seu condicionamento foi alterado através de um processo chamado de sistema, que afeta a psique humana e que na verdade nunca foi explicado direito nos quadrinhos. Isso acabou gerando instabilidade mental e uma dupla personalidade. Em sua primeira vez como Azrael, Valley encontrou o Batman logo de cara e percebeu que não precisaria combater o crime com a violência e feracidade ensinada pela Ordem. Ele então abraçou os métodos mais humanitários do Cavaleiro das Trevas e voltou com ele para Gotham, mas infelizmente, por mais que quisesse, sua natureza violenta e fruto do sistema nunca o abandonou. Uma noite, com Bruce fora de ação, Jean-Paul vestiu o manto do Batman pela primeira vez, só para levar uma surra do crocodilo, o que piorou ainda mais seu problema psicológico. Tanto que após Bane quebrar a coluna de Batman e a queda do morcego, Valley assumiu oficialmente o manto do Cruzado Encapuzado e tomou ações duvidosas como deixar criminosos morrerem e se preocupar mais em punir bandidos do que em salvar inocentes. Mesmo assim, Jean-Paul acreditava ser superior ao Batman, o que se mostrou ser um grande engano, pois Bruce, após se recuperar, destituiu Valley do manto de Batman na parte do primeiro Azrael, então, é dividida em duas partes: o gentil e hacker Jean-Paul e o violento e vingativo Azrael. E isso já afetou negativamente diversas vezes suas missões, como no Contágio, quando fez uma incursão insana e violenta através de forças militares para entregar uma fórmula de um antídoto que poderia, e foi, simplesmente enviada por e-mail pelos seus companheiros. Seus equipamentos constituem uma armadura de Kevlar, um lança-chamas e uma espada, e uma Hidden Blade, ambas incandescentes. Quanto aos poderes, Azrael tecnicamente não possui nenhum. Seus genes modificados dão uma melhorada em todos os seus sentidos, porrada! Envergonhado, Valley voltou para sua identidade de Azrael e tentou se redimir aos olhos de Bruce Wayne.
Novamente com um manto que nasceu para vestir, Valley destruiu a Ordem de São Dumas e se tornou extremamente obediente ao Batman, até conseguir se tornar um justiceiro independente, ainda violento, mas bem menos do que antes. Anos depois, em uma luta contra dois de seus maiores inimigos, Beast e Scratch, Azrael foi baleado e morto, apesar de seu corpo nunca ter sido encontrado. Meia década depois, uma célula sobrevivente da Ordem transformou um ex-policial de Gotham, Michael Lane, no novo Azrael. A dupla personalidade... Um justiceiro com o nome do Anjo da Morte. Bem-vindos ao Quadrinhoscópio. Eu sou o Guilherme Albeiro e hoje vamos falar sobre Azrael. I trust you have not forgotten me, Batman. Jumpo Valley foi criado em laboratório por cientistas que alteraram sua estrutura genética com DNA animal, tornando-se assim fisicamente superior à maioria dos humanos. Um dia, quando seu pai chegou moribundo em casa, descobriu sobre o legado de sua família. Valley é descendente de uma longa linhagem de combatentes do crime, que usam o nome de Azrael.